que mudou nesses últimos anos foi que a gente também pôde trazer a inteligência artificial ainda mais para a ponta. Hoje na Serasa a gente tem toda uma estrutura de marketing analítico, absolutamente tudo que a gente faz a gente mensura. A gente começou a desenvolver nosso portfólio de produtos para não ser só aquela empresa que avisasse o consumidor que ele estava endividado, mas como que ele sai desse lugar, como a gente consegue ajudá-lo a ter o nome limpo. Depois da maternidade, não era mais só a carreira que era importante, eu amo o que eu faço, então para mim é muito fácil trabalhar, eu gosto. Mais um Boteco da CM no ar, e se tem episódio novo é porque tem conversa boa, e hoje ao meu lado, quero ver quem adivinha quem tá aqui. Ela é uma super executiva que transita muito bem entre os números e a empatia, e tem a difícil missão de trazer todos os trilhões de dados da Serasa Experian pra dentro do universo dos brasileiros. Ela é líder de marketing, de CRM, de inovação e de sustentabilidade da Serasa Experian, Giovana Girotto. Obrigada pelo convite, adorei estar aqui com você hoje. Muito prazer te ter aqui. E assim, Giovana, quero falar sobre todos esses assuntos, você tem muitas funções, vamos passar por todas, mas quero começar te conhecendo um pouco melhor. Acho que é conhecer um pouco daquela Giovana do começo de carreira, que tava lá na ESPM, ainda aprendendo muita coisa. Eu acho que ainda tem muito dela aqui na minha frente, eu queria saber o que tem dela aqui e como que ela pensa, assim, ter todas essas decisões que você toma hoje que impactam milhares de pessoas. Muito bom, acho que tem uma pessoa curiosa, uma pessoa que gosta de entender o comportamento humano. Vou contar uma curiosidade que acho que eu nunca contei antes. Eu sou formada em hotelaria antes da SPM do marketing. E foi engraçado, porque quando eu fiz hotelaria, a gente tem que obrigatoriamente fazer um estágio, né? Uhum. E eu queria fazer meu estágio na prisão. Porque não deixa de ser um hotel, né? O contexto de uma prisão é o que a gente aprende na hotelaria. E aí meus pais falaram, não, de jeito nenhum, uma menina de 17, 18 anos na prisão. E foi aí que eu resolvi mudar tudo, inclusive, me deu esse gatilho, eu entendi que eu gostava muito desse negócio de entender o comportamento humano, eu sempre fui uma solucionadora de problemas. E aí eu decidi fazer marketing porque eu achava que através do marketing eu podia cada vez mais entender o comportamento humano e desenhar um plano para impactar pessoas, impactar vidas. E eu ainda me acho essa pessoa curiosa que busca causar um impacto. E até hoje na Serasa é muito legal porque eu posso trazer um impacto na vida de milhões de brasileiros e de empresas, empreendedores. Então tem sido uma jornada muito interessante. Mas agora eu vou ter que sair do roteiro, porque assim, fiquei muito curiosa de como foi o seu estágio. Eu não fiz. Meus pais não deixaram. Eu queria muito, assim, eu falei, eu quero ir para um lugar diferente. Eu já tinha estagiado nas férias em hotéis e tal, e aí eu via, né, o entretenimento, porque que as pessoas tinham aquele momento de pausa, como elas curtiam com a família, ou no momento de paz, buscando se reenergizar, se restabelecer. E eu queria uma coisa diferente, né? Eu queria testar e entender o comportamento humano daquelas pessoas que estavam ali, né, naquele confinamento. Mas eu entendo meus pais hoje, né? Hoje que eu sou mãe, eu acho que jamais teria deixado uma filha de 17 anos estagiar numa prisão. Mas foi aí que eu fui entender por que eu queria isso e aí cheguei nessa conclusão que eu não podia parar de estudar e virei a chave pro marketing. Não, e já tinha um caminho diferente ali que você estava querendo traçar. É verdade. Muito legal. E, assim, acho que você falou um pouco de impactar a vida das pessoas, e você tá na Serasa, que, enfim, tem um grande impacto, mas que nos últimos anos, assim, eu vejo que mudou muito, né, assim, a percepção de marca. Antes era um lugar muito temido pelos brasileiros, assim, um espaço que todo mundo fala, poxa, espaço de dívida, medo de disparar lá na Serasa. E acho que de uns tempos pra cá tem mudado, né, esse olhar, assim, é um ecossistema hoje de soluções também, de educação. Então, eu imagino que mudar e virar essa chave na cabeça dos brasileiros tenha sido uma tarefa muito difícil para o marketing também. Queria que você me contasse um pouco desse desafio. Legal. Bom, a Serasa, ela era conhecida até então pelos brasileiros porque ela tinha um serviço de cobrança, a famosa cartinha, né? E a gente era o responsável ali, contratado pelos credores, pelo B2B, né? A contar para o brasileiro que ele estava inadimplente.
né? Então, por muitos anos, a gente era conhecida por essa empresa de dar essa notícia. Portadora de notícias ruins. Portador da notícia do nome sujo, né? E o crescimento da empresa, né? O crescimento do negócio foi muito para um lugar muito conectado com o nosso propósito, que ainda é o mesmo, de ajudar a construir um futuro melhor para pessoas e para empresas. E aí o ecossistema do negócio foi crescendo e a marca foi crescendo junto com isso. Então a gente começou a desenvolver nosso portfólio de produtos para não ser só aquela empresa que avisasse o consumidor que ele estava endividado, mas como que ele sai desse lugar, né? Como a gente consegue ajudá-lo a ter o nome limpo. Então, daí nasceram vários produtos. Então, o Limpa Nome hoje é um grande carro-chefe. A gente ajuda o brasileiro a entender aonde ele está endividado. Muitas vezes não é só num lugar. A gente ajuda a consolidar, né? A gente tem o Feirão Limpa Nome, que ele vai para esse lugar e até fisicamente. A gente está agora, inclusive, com o Feirão em Salvador, onde ele pode ir, ele pode consultar, ele pode falar com as nossas pessoas para entender quantas dívidas ele tem, renegociar. Então, os credores contam com esse momento para ajudar a dar desconto, para que ele saia do endividamento. Então, o portfólio da Serasa foi crescendo. Hoje a gente é um ecossistema que ajuda a cuidar do seu nome, uma coisa que é tão cultural no Brasil, né? O ter o nome, cuidar do nome, tem a ver com a sua família, da onde você veio. Então, o portfólio foi crescendo nesse sentido de ajudando o brasileiro, desde educação financeira, né, como você mantém seu nome limpo, se você está com seu nome limpo, como você faz para se reorganizar financeiramente, e aí todo o processo de proteção, a gente tem agora na plataforma seguros, então todo esse ecossistema foi crescendo e a marca foi evoluindo com isso, e hoje inclusive a campanha que está no ar a gente te ajuda a cuidar do seu nome, a gente sabe que o nome é uma coisa tão importante, então a gente foi fazendo essa mudança. Isso do lado do consumidor, né? Quando a gente olha do nosso lado B2B, o cenário foi um pouco diferente. A Serasa Experian sempre nasceu como um birô de crédito, né? Ofertando isso para as empresas, ajudar a escorar melhor a saúde financeira do brasileiro. Então, a empresa nasceu como um birô de crédito e esse movimento também aconteceu no B2B. Então, só que já era uma empresa, uma marca com autoridade, com credibilidade. E a gente também foi crescendo o negócio, então a gente abriu novas avenidas de crescimento em fraude, autenticação e prevenção à fraude, no agronegócio, que representa praticamente 30% do PIB do Brasil, e a marca também precisava se reposicionar. Então a gente saiu de um birô de crédito, e nesses últimos 3 anos a gente se reposicionou como uma data tech, onde a gente tem aí um mundo de dados, né, como você falou bem no começo, e como a gente ajuda essas empresas a tomarem melhores decisões, trabalhando, modelando esses dados para ajudar essas empresas a ampliarem, trazerem novas lentes e conseguirem de fato entender quem é o consumidor que está ali na ponta. Perfeito. Não, e a gente tem um cenário muito cruel brasileiro, né? Assim, tem mais de 70% das famílias endividadas, a falta de educação financeira é um problema claro. Então, é importante ter esses pontos que podem ajudar a gente, essas empresas. É um caminho muito interessante. Você falou dos dados aqui, de toda a iniciativa de vocês. Imagino que a IA tenha vindo para ajudar também, ainda que com cuidado para não perder o que vocês têm de mais conectado com o consumidor, que é ali a confiança, né, a segurança. Queria entender como vocês estão trazendo a IA para dentro, assim, que tem ajudado vocês, como que tá atuando nessas frentes, como o Feirão Limpa Nome, o próprio Score, enfim. Me conta mais. Acho que a primeira coisa, assim, você tocou num ponto que pra gente é fundamental, assim, segurança pra gente, né, cuidando de tantos dados dos brasileiros, pra gente segurança é sempre a primeira coisa, assim, a gente é direcionado por isso em absolutamente tudo que a gente faz. Bom, passando por isso, indo pra inteligência artificial, apesar de ter se popularizado esse termo nos últimos anos aí, porque a gente conseguiu fazer com que inteligência artificial, e aí principalmente a generativa, né, chegasse até o consumidor lá na ponta, é uma coisa que pra gente já faz parte do nosso dia a dia há muito tempo, né? Todas as nossas modelagens, a machine learning, todas as técnicas que a gente usa
por trás para chegar, por exemplo, num score de crédito já bebe muito dessa tecnologia. Mas o que mudou nesses últimos anos foi que a gente também pôde trazer a inteligência artificial ainda mais para a ponta, né? Então, legal. Hoje, por exemplo, a gente tem vários testes trazendo um agente conversacional, por exemplo, para que o consumidor possa interagir com a gente, entender como ele pode melhorar o score, ou quais são outros dados e outras informações que ele pode compartilhar com a gente, aí de novo, nesse ambiente de segurança, que possa ajudá-lo a conseguir ter mais acesso a crédito, né? Num país que tem muita inadimplência, é verdade, mas ainda tem um desafio de bancarização, de acesso a informações, tem uma mão de obra ainda muito informal e esses dados estão muitas vezes invisíveis e a gente consegue coletar essas fontes complementares para poder ajudar não só o brasileiro a ter mais acesso a crédito, mas também trazer para as empresas mais informação para poder permitir mais acesso. Perfeito. E você, assim, o Serasa lida com todas as classes sociais, com todas as idades, pessoas do Brasil todo. E eu imagino que, assim, o Brasil é muito plural, então é um desafio grande. E eu vejo também que você tá ali perto das empresas, vendo esse desafio delas. Uhum. Então, qual o erro, assim, que você ainda nota, que você fala, poxa, gente, para falar com um brasileiro não é assim? Eu acho que não tem certo e errado, né? Até quando a gente pensa em inovação, a gente tem que testar leve. Eu acho que hoje ainda muitas empresas... algumas áreas de empresas ainda levam muito tempo para formular uma ideia e testar e passam ali em projetos de 1, 2 anos para colocar em pé, e aí quando vai lá na ponta testa, não dá certo, não emplaca, não dá resultado. Então eu acho que ainda o maior erro é como a gente pode testar leve e talvez se apaixonar mais pelo problema e menos pela solução, né? Às vezes a gente tem uma ideia incrível e fica tentando ali modelar aquela ideia para fazer dar certo, mas se a gente focar mais no problema que a gente precisa resolver... Tem uma história antiga, eu não sei nem se ela é verdade, mas a gente aprende nos cursos, enfim, uma fábrica de salgadinhos... E eles precisavam, alguns salgadinhos eram empacotados sem o salgadinho dentro, então empacotavam ar, né? Uhum. E aí chamaram os engenheiros e eles fizeram um super projeto para pesar o pacote de salgadinho, para garantir que tinha produto ali dentro. Gastaram milhares e milhares de dólares nesse teste e dava pau toda hora e a máquina parava de funcionar, e aí um estagiário passou e teve uma ideia de colocar um ventilador numa velocidade X ali, que o pacotinho voava quando ele estava vazio. Então eu acho que é um pouco disso, assim, sabe? É se apaixonar pelo problema e não pela solução que você tem, e testar rápido, testar leve, porque aí depois tem que ter poder de escala, né? E aí sim você vai escalar as boas ideias. Perfeito. Que boa conversa de boteco. Como tá seu drink? Você gostou? Uma delícia. Aliás, é Clayton, né? Obrigada, Clayton. Né? Tá uma delícia. Tá uma delícia, o meu também. E falamos um pouco de mudança da Serasa, mas também tem uma mudança do marketing grande, né, Giovana? A gente vê que nos últimos anos a cadeira de CMO mudou um pouco de figura. Uhum. Se antes o marketing era muito atrelado à fama da empresa, das pessoas, hoje ele já tem um papel um pouco diferente. Uhum. Então, pensando na sua experiência, no seu olhar hoje, o marketing ele tá mais voltado para o sucesso financeiro, ali para receita, ou para o reconhecimento? Os dois. Justo. A gente não tem como separar as coisas, assim, o que eu acredito, né? Tem uma palavrinha que agora tá na moda sobre isso, que é brand performance, né? Mas eu acredito muito num marketing que dá resultado. Então, por exemplo, hoje na Serasa a gente tem toda uma estrutura de marketing analítico. Absolutamente tudo que a gente faz a gente mensura, desde um out of home, de um relógio de rua, né, que é offline, até campanhas, obviamente, de mídia digital, mas passando por eventos, assim, todas as disciplinas hoje de marketing são mensuradas, e as nossas decisões, assim como a gente também oferece para os nossos clientes, são baseadas em dados, né? E aí o que a gente vem fazendo na Serasa é construir
e entregar resultado para o negócio construindo marca, né? Então, as nossas campanhas todas, elas são focadas em topo, meio ou fundo de funil, mostrando para o negócio o resultado e o que a gente está gerando de impacto. E aí, para cada tipo de campanha, para cada tipo de ação, obviamente que a gente tem um objetivo, né? Seja impactos ou até chegando à conversão, mas também a aceleração de negócios, a aceleração dos deals, o quanto que a gente consegue trazer o cliente para mais perto da gente quando a gente está falando, por exemplo, do B2B. Mas tudo isso precisa construir marca, né? A marca tem que ser consequência de tudo isso. E aí eu acredito muito no trabalho coordenado das disciplinas. Então, se a gente está, por exemplo, fazendo um evento, a gente precisa trabalhar PR enquanto a gente está fazendo esse evento, a gente tem que trabalhar mídias sociais, a gente tem que trabalhar nossos porta-vozes, os nossos colaboradores, porque eu também acredito que a comunicação nasce de dentro para fora e eles são advogados da marca. São muitos, né? É mais fácil de espalhar essa ideia, porque eles são muitos. Você sabe que a gente tem campanha interna com os nossos colaboradores, que hoje são 7 mil, que impactam mais de 1 milhão de pessoas? Então, e mostra, muito, né? Mostra, né? E assim, pessoas conectadas com o nosso ecossistema, né? Então, e aí, para a construção de marca, eu acredito muito em consistência, assim. A gente tem times organizados por audiências e as disciplinas trabalhando junto com essas audiências, mas muita consistência do que a gente quer construir. Então, por exemplo, a gente mudou nosso posicionamento de birô de crédito para uma data tech. Então, independente do negócio o negócio que a gente está comunicando e passando uma mensagem, uma narrativa para o mercado, todos eles estão construindo data tech, né? Desde um evento até uma rede social, até uma mídia paga ou uma campanha orgânica numa rede social, tudo isso construindo para esse mesmo lugar e descendo o posicionamento de cada negócio também. E aí a gente mensura tudo, desde call de marca até conversão na ponta. Legal, é o marketing em tudo, para todos, a todo momento, né? Basicamente é isso. E muito mais complexo, né? Porque você tem que olhar além do canal, que geralmente é o mais óbvio, que era trabalhado muito lá atrás. A gente tá olhando para dados, a gente tá olhando para jornada, a gente tá olhando para conversão, a gente tá olhando... Tudo isso, né? E aí eu falei isso num evento semana passada, assim, quando muitos estão falando de ambidestria, né, de trabalhar ambidestria, a gente é, na verdade, um orquestrador de tudo isso, né, de todas essas disciplinas, todos esses pontos de contato. Então, tá bem mais divertido ser hoje um operador de marketing. Que bom! E é muito legal, pessoalmente, como mulher, ver uma mulher liderando tudo isso. Então, fico muito feliz de te receber aqui para contar tudo isso pra gente. Mas sei também que é um caso à parte, né? Infelizmente, não temos tantas mulheres, assim, chegando nesse lugar, principalmente no mercado financeiro, enfim. E acho que você, estando dentro dele, mais perto dele, por que isso ainda acontece? Por que ainda não temos? O que falta para termos mais mulheres nesse lugar? E assim, como você, ocupando esse lugar que já é seu muito merecidamente, consegue também puxar a cadeira para outras pessoas, para outras mulheres, né? Vou contar de duas formas. Primeiro, o que a gente faz dentro da Serasa Expira, né? Porque além de estar conectado, sim, muito com o mercado financeiro, uma empresa de dados e tecnologia, né? E quando você fala em tecnologia, eu acho que os números são ainda mais tímidos. Sim. Então, a gente começou, alguns anos atrás, a gente trabalha com a metodologia de OKRs, que driva muito foco da empresa para onde a gente quer ir, e ele é colaborativo, a empresa inteira sabe quais são nossos objetivos, e dentro dos objetivos a gente tem um objetivo de trazer e reter pessoas e talentos apaixonados por dados e tecnologia. Dentro desse objetivo, a gente tem alguns KRs, a gente tem algumas métricas que a gente mensura. Toda segunda-feira no comitê executivo, faça chuva, faça sol, a gente fala desses objetivos. E um deles é, por exemplo, mulheres na liderança. Então, a gente tem um target e a gente acompanha a evolução desse número
semanalmente, e aí de novo, né, o fato de ser apaixonado pelo desafio e não pela solução, a gente pivota ao longo do ano várias estratégias para a gente garantir que esse número está evoluindo. Então, desde programas de capacitação, de mentoria, garantir que nas listas de atração, quando venham para os executivos, tenham mulheres, que mulheres façam parte das entrevistas. Então, a gente tem isso muito forte dentro da Serasa, nessa linha de não só olhar para a inclusão, mas equidade, essa diversidade. Quando a gente olha para fora, a gente também sente, e aí com esse papel de líder de mercado e de essa responsabilidade dessa posição, a gente precisa mexer isso na sociedade também e no mercado de tecnologia. Então, a gente tem um programa, por exemplo, uma das iniciativas, né? A gente tem um programa de impacto social que me orgulha muito dentro da área de sustentabilidade, que chama Transforme-se. E o programa é voltado para jovens em situação de vulnerabilidade, para uma capacitação em tecnologia. Então, não é um programa raso, é um programa de 6 meses com aulas diárias para esses jovens. E de novo, o fato de ser apaixonado pelo problema, né? Nossa métrica de sucesso é impacto na renda dessas famílias, ele conquistar uma função em tecnologia e não quantos formandos a gente tem. Nossa ambição é formar um para cada funcionário, a gente está agora com 7 mil funcionários, então a gente quer formar 7 mil jovens e a gente está no meio desse caminho. Mas a gente fez turmas específicas para mulheres. Legal. Mulheres em tecnologia. Então, como que a gente puxa mais uma vez essa barra? Tinham mulheres que engravidaram no meio da turma, são 6 meses, e a gente deu todo o apoio para que ela conseguisse se formar e conseguir continuar essa trajetória de buscar o emprego dela mesmo após a licença maternidade. Então, como a gente pode, de fato, ter ações ali, iniciativas que busquem o impacto social de verdade. Puxar essa cadeira mesmo, né, para as próximas é muito importante. E acho que esse caminho de inovação, você contou várias iniciativas de vocês, ele também é duro, porque a inovação ela vem sempre com risco, né? Sim. É inevitável, é o risco que a gente corre de inovar. E eu queria ouvir um pouco mais de histórias suas, de perrengues, assim, da inovação. Teve alguma iniciativa que você olhou, não precisa nem ser na Serasa, assim, na sua vida, aí como executiva, assim, algum perrengue que você foi inovar e falou, poxa, esse aqui serviu de um aprendizado bom para liderança? Nossa, tem vários, né? Eu imagino, né? É uma tem trajetória. Tem vários, mas assim, e eu acho que são neles que a gente aprende mais, né? Eu trabalhei num banco, e quando eu cheguei no banco, primeiro que assim, eu tinha 3 meses na empresa e a gente foi adquirido, né? Foi super rápido, assim. Acho que na minha carteira de trabalho, assim, eu fiquei 3 meses numa empresa que já foi adquirida por outro banco. E aí eu cheguei, eu tinha um projeto para entregar, né? Eu era produtos na época e eu tinha que entregar um programa de fidelidade novo, para a gente ter alternativas e para o consumidor, a gente estava chegando depois no mercado e a gente precisava de alguma coisa que chamasse atenção, tivesse poder de parada. E aí, quando eu cheguei, a gente estava nesse banco, a gente estava há 2 anos para migrar o sistema core desse banco. Então, estava todo mundo assim, a gente vai ter que esperar, porque a gente vai para esse sistema novo, não dá para desenvolver no sistema legado. E o sistema novo também a gente vai desenvolver só o básico, porque a gente já está há 2 anos e não consegue migrar. Então, é o básico do básico para migrar. E eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer então nesse tempo, né? Não dá para eu desenvolver aqui, não dá para eu desenvolver aqui. E vão me mandar embora, porque eu não vou entregar nada. E aí, de novo, eu parei, pensei e falei, não, o que dá pra gente fazer para entregar, nem que seja no barbante? E aí eu consegui, eu nem sei dizer como, mas a gente construiu um sisteminha ali que emulava a tela de um computador de madrugada e nasceu. E aí eu também consegui, também não lembro como, mas eu consegui convencer o time do novo que a gente precisava desenvolver o básico ali para o programa não parar.
Mas foi um perrengue. Eu falei, eu vou ser mandada embora com 2 meses de cadeira, porque o que eu preciso entregar não dá para entregar. Mas nessas horas eu acho que é importante a gente parar, respirar e voltar pro problema e pensar em como a gente consegue construir alternativas para entregar o mínimo de um produto viável e lovable, né? Assim, que vai causar aquele impacto ali. Justo. Não, Giovana, nós estamos aqui conversando e assim, todas as frentes, passamos todas essas frentes, falamos um pouco sobre maternidade também off aqui, e eu fiquei me perguntando como você vive, como que acontece tudo isso, são muitas frentes, um cargo de VP ele é muito complexo, né, você tem muitas frentes, muitas pessoas para coordenar, além de ter a sua vida pessoal, a gente sabe que a mulher tem sempre muitas jornadas. Queria saber como que você faz para voltar para si, assim, para voltar para aquela menina jovem da SPM. Você tem um comfort food, assim, quais são as suas práticas para você ficar em paz e conseguir seguir tudo isso, que não é pouco, tranquilamente? Bom, primeiro que eu já caí nessa do comfort food, tá? Assim, eu não recomendo. Né? Eu acho que... Eu tinha uma época da minha vida que eu falava assim, nossa, hoje eu tive um dia muito estressante, eu mereço uma pizza. Aí depois eu chegava e falava, hoje eu tive um dia muito bom, eu vou comemorar, vou pra pizza. E aí não deu muito certo, então eu tive que achar outras alternativas. Mas acho que a primeira coisa... ter um time maravilhoso, então assim, hoje eu tenho um time comigo que consegue se desafiar, entregar além do óbvio todos os dias, e eu acho que só seria possível com esse time que eu tenho, eles são incríveis de verdade. E na vida pessoal, tem uma coisa que foi nova pra mim, assim, que... depois da maternidade, eu não era mais só carreira que era importante, eu amo o que eu faço, então para mim é muito fácil trabalhar, eu gosto, eu não ligaria de trabalhar de final de semana, de noite, porque realmente é uma coisa que me diverte. Mas com um filho a gente precisa criar limites, né? Justo. Porque eu também quero ser uma mãe, eu também quero passar muito rápido e a gente não pode perder os momentos, então tenho combinado com o meu time. Às 6h20 da tarde eu paro, eu vou para casa e é o tempo do meu filho ali, meu tempo com ele, com a minha família, que a gente brinca, que ele me conta como foi o dia, como foi a escola, eu dou banho, eu coloco para dormir, e é o momento que também eu sou obrigada a me reconectar, ele não deixa eu pegar no celular, ele bate na minha mão assim, eles entendem já isso. Sabe das coisas. Desde os 2 anos ele entende que se eu tô no celular eu tô desconectada dele. E aí é bom, porque é um momento de obrigação de pausa, de você se reconectar com as outras coisas que importam além do trabalho, né? E aí depois você precisar voltar, responder uma mensagem e outra, a gente faz isso, mas aquele momento de pausa é muito importante. Justo. E agora, pra gente olhar um pouco pro futuro, vamos mirar ali 2030, acho que é um bom número, 2030. Pensando no mercado de crédito brasileiro hoje, se você tivesse que eleger uma prioridade para a gente ter um mercado em 2030 um pouco mais inclusivo, um pouco mais educado, pensando das pessoas estarem educadas financeiramente, qual seria a sua prioridade? A gente lançou um anuário semana passada com o movimento do Brasil, né? O Brasil, além dele ser muito diverso, ele vem se movimentando muito, inclusive depois da pandemia, né? E a gente, com esse mundo data tech, a gente tem o privilégio de poder ter acesso a muita informação, e a gente lançou um anuário chamado Insights Hub, que conta um pouco desses movimentos que têm acontecido. Então, o Insights é um produto que a gente tem que tirar fotos da nossa sociedade, dos milhões e bilhões de brasileiros que a gente tem, e empresas, empresários também, mas a gente quis olhar para esse movimento, né? O que está acontecendo com esses grupos, com esses segmentos, e a gente vê um movimento muito interessante de interiorização, as pessoas indo para o interior, e não só por causa da pandemia, porque abriram polos econômicos. A gente vê o que está acontecendo com a população 60+, e não dá para a gente colocar tudo isso num bolo só, eles são muito diferentes. Para te dar um dado só para contextualizar, se você pegar o cluster mais estável financeiramente de 60+, eles são super conectados, eles consomem digitalmente, e a gente pensar que ele vai fazer supermercado fisicamente não necessariamente é uma verdade. Legal. Eles consomem delivery, não necessariamente estão no fogão cozinhando.
Então, olhar para esse movimento, olhar para esse contexto é extremamente importante. A gente não pode tomar decisão mais hoje em dia só com base na fotografia, mas a gente tem que conseguir capturar o contexto do consumidor, para que ele tenha o acesso ao crédito correto, para que a gente consiga educá-lo financeiramente. Ainda existe muito viés, existe muito desconhecimento, né? A gente acha hoje que a gente conseguiu evoluir muito, por exemplo, com investimentos, e que o brasileiro entendeu, por exemplo, que ele pode ir muito além da poupança, mas quando você olha alguns clusters, não existe essa preocupação, não existe esse conhecimento de como eu posso desenvolver produtos para um brasileiro que tem outras preocupações, que ele tem a preocupação de previsibilidade, por exemplo. Então, eu acho que hoje na Serasa Experian a gente olha muito mais para o filme do que para a foto, e isso faz muito mais sentido para tomar decisões mais conscientes, tanto para quem está tocando um negócio, mas também para o brasileiro se reorganizar e construir um futuro mais sustentável. Perfeito. Olha, o nosso papo tá muito bom, mas infelizmente eu vou ter que puxar a nossa saideira. E a dinâmica é um pouco diferente, mas é muito simples. Eu vou te fazer perguntas diretas e você responde com o que vier na sua cabeça. Ok. Tá pronta? Pronta. Vamos lá. Um livro que te inspira. Eu vou falar, eu tô lendo com meu filho, que é o Pequeno Príncipe, que apesar de ser um livro infantil, eu acho que dentro das histórias infantis a gente ajuda a moldar caráter e algumas soft skills, e o Pequeno Príncipe tem me inspirado muito em continuar e reavivar essa pessoa curiosa, esse adulto curioso. É um ótimo livro também, né? Vamos combinar que eu adoro. Uma cidade no mundo que te marcou. Roma. Adoro pizza, adoro seu passear. Comfort food. Talvez o meu comfort food fique nas viagens, e aí Roma é um lugar legal. Muito bom. Um hábito que mantém a sua saúde mental em dia. Família, me conectar com meu filho, com a minha família, marido, muito bom. Uma frase ou um lema que é o seu norte. Essa eu falo quase todo dia. Bem feito é melhor que perfeito. E, por fim, se você pudesse tomar um drink em um boteco, como nós estamos aqui, com qualquer pessoa do mundo, sem limites, quem seria? Eu tive um avô paterno que eu não conheci. Acho que seria muito... Deve ter sido uma pessoa muito interessante, e eu adoraria tomar um drink e conhecê-lo mais. Muito bom. Bom, Giovana, muito obrigada pelo espaço, por estar aqui com a gente, pelo seu tempo. Foi ótimo conhecer um pouco mais da sua história, da sua família, da Serasa. E você está super convidada para voltar quantas vezes quiser e nos contar sempre as novidades. Obrigada a vocês pelo convite, adorei. E se você gostou, você curta, compartilha, já sabe como faz tudo aí. Divulga a nossa conversa para todo mundo, porque vale a pena e foi ótimo. Até mais. Fechou. Arrasou hoje, foi ótimo. Gente, doida pra beber mais esse drink, é uma delícia. Eu falo muito, né? Gente, pegar uma pessoa de marketing, a gente fala muito. Mas é por isso que queremos vocês. A gente fala muito, né? É difícil.